Vamos lá, pessoal, vamos falar agora de produto escalar. Quando a gente diz produto escalar, a gente já indiretamente já está falando de uma operação entre dois vetores. E essa operação a gente está chamando de escalar. Tá? Não existe multiplicação de vetores. O que a gente faz com vetores, por exemplo, é o produto escalar entre vetores. A gente vai ver que tem produto vetorial, então é uma operação entre vetores. Tá? E esse produto escalar é descrito da seguinte forma. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, representa essa operação entre vetores. Como a gente lê essa operação? É produto escalar entre os vetores U e V, ou vetor U escalar vetor V, ou simplesmente U escalar V. E quando a gente diz assim, já fica subentendido que U é vetor, V é vetor. Tá? Por definição, produto escalar, como resultado, dá um número, daí o número, escalar, daí o nome, escalar. Produto escalar resulta em um número. E esse número é dado pelo seguinte, é módulo do primeiro vetor. A gente lembra que se a gente tira a seta de cima da letra, a quantidade resultante dessa letra está associada ao módulo do vetor. É o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre dois vetores. Esse é o produto escalar entre dois vetores. É assim que a gente define. Tá? Ao longo da aula a gente vai entender como isso funciona melhor, como a gente calcula isso melhor. Tá? E para dar um entendimento um pouco mais amplo, a gente vai ver a interpretação geométrica de produto escalar. Então imagine que a gente tem o nosso produto, nosso vetor U aqui, tá bom? Esse seja o nosso vetor U. Imagine que a gente tem um vetor V aqui no espaço, a gente já sabe que pode trazer esse vetor aqui, colocar com a origem coincidente aqui, tá bom? Imagine que esse aqui seja meu vetor V. Eles formam um ângulo entre si, esse ângulo eu vou chamar de θ, tá? E o objetivo é calcular o escalar V. E a representação geométrica é o seguinte, imagine aquela questão da lanterna de novo, eu tenho uma lanterna, eu vou colocar essa lanterna e acender a luz dessa lanterna de forma que a luz passe pelo vetor U e atinja o vetor V perpendicularmente. Então o feixe dessa lanterna vem aqui, ó, e atinge o vetor V perpendicularmente. Então essa região abaixo do vetor U forma uma sombra. E aqui, ó, fica claro, iluminado. Tá? Então esse tamanho aqui, ó, esse tamanho, eu vou chamar de sombra do vetor U sobre o vetor V. Tá? Então, produto escalar entre os vetores U e V nada mais é do que eu vou pegar essa sombra que o vetor U faz sobre o vetor V e multiplicá-la multiplicar pelo tamanho do vetor V. Então a gente costuma dizer que eu estou projetando o vetor U sobre o vetor V e multiplico o resultado dessa projeção pelo tamanho de V. Isso é o produto escalar entre U e V. Então se a gente perceber, aqui eu posso desenhar um triângulo retângulo, sendo a hipotenusa o tamanho do meu vetor U. Está vendo aqui o tamanho do meu vetor U? Isso aqui embaixo é a sombra que o meu vetor U faz sobre o meu vetor V. Aqui eu tenho um ângulo θ e aqui eu tenho cateto adjacente, um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, lembrem-se que cosseno de θ era o cateto adjacente ao ângulo, que é o sombra de U sobre o vetor V, dividido pelo vetor U. Pelo tamanho, perdão, do vetor U. Não existe divisão de vetores, é determinado pelo módulo do vetor U. Daqui eu tiro que sombra do vetor U sobre V é igual ao tamanho do vetor U vezes o cosseno de θ. E aí eu concluo, né? Chego a essa conclusão. Portanto, que o produto escalar entre U e V é a sombra de U sobre V vezes o tamanho do meu vetor V. Isso aqui é igual a U cosseno θ vezes V. Como U é número, cosseno de θ é número, V é um número, eu posso alterar essa ordem. Então dá
V U cosseno θ ou U V cosseno θ. Então chega isso aqui, portanto, produto escalar de U e V é igual a U vezes V cosseno de θ. Tá bom? Então a interpretação geométrica de produto escalar é a projeção do primeiro vetor sobre o segundo. O resultado disso, então, dessa operação é o tamanho dessa projeção vezes o módulo do segundo vetor. Isso é o produto escalar entre dois vetores. Então a gente vai perceber o seguinte: e se em vez de eu projetar, isso aqui está meu vetor B aqui e aqui está o meu vetor U. Tentei escrever a mesma figura lá aqui. E se eu fizesse agora a projeção do meu vetor U em cima, perdão, se eu fizesse a projeção do meu vetor V sobre o meu vetor U. Eu tenho aqui a direção, a reta que define a direção do meu vetor U. Tá? Vou pegar aqui a minha lanterna, acender a luz da minha lanterna de forma que ela atinja o vetor U perpendicularmente. Tá? Então eu sei que essa região aqui, ó, esse tamanho aqui todo, vai ser a sombra que meu vetor V vai fazer. Isso aqui é a sombra que meu vetor V vai fazer sobre o meu vetor U agora. Essa é a sombra. E esse aqui, ó, é o tamanho do meu vetor U. Esse aqui é o tamanho do meu vetor U. Então, se eu pegar e multiplicar a sombra que meu vetor V vai fazer sobre o meu vetor U agora pelo tamanho do meu vetor U, isso aqui vale quanto? Isso aqui é o produto escalar de V por U. É a sombra que meu vetor V faz sobre o meu vetor U vezes o tamanho de U. Essa sombra, via triângulo retângulo de novo, está aqui meu ângulo θ. Se eu descrever o meu triângulo retângulo, agora, a minha hipotenusa agora tem tamanho V. Tá? O meu cateto adjacente está aqui, que eu não sei quanto é, esse aqui é meu cateto adjacente, mas esse aqui é meu cateto oposto. Esse aqui é a sombra, o cateto adjacente é a sombra que V faz sobre U. Tá? Então quem é cosseno de θ agora? Cosseno de θ é o cateto adjacente à sombra que V faz sobre U, dividido pelo tamanho de V. Eu vejo que sombra de V sobre U é igual a V cosseno de θ. Portanto, se eu utilizo isso aqui, eu tenho o seguinte: isso é igual a V cosseno de θ vezes U. Isso aqui é tudo número, a ordem não altera o resultado. V vezes U vezes cosseno de θ. Isso aqui é V escalar U. V escalar U. Ou seja, módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Poxa, mas espera aí. Vezes U cosseno de θ é exatamente o V cosseno de θ. Então a conclusão que a gente chega é que se eu estou lidando com um produto escalar e esses vetores estão no espaço dos reais, o escalar V é exatamente V escalar U. Isso é verdade quando eu estou trabalhando nos ângulos reais. Se U e V tivessem espaços complexos, não seria verdade que é igualdade. Eu ia precisar tirar o complexo conjugado de um lado das equações, tá bom? O resultado do lado das equações. Mas em termos de espaços reais, isso aqui é verdade. Então, a ordem com que eu calculo o produto escalar não altera o resultado, tá bom? Bom, dando continuidade aí, eu vou fazer a seguinte definição agora.
Bom, então a gente já sabe calcular o produto escalar entre os vetores U e V e já sabe que a ordem não altera o resultado. O passo seguinte agora é a gente aprender uma outra forma de calcular o módulo de um vetor a partir de produto escalar. Então imagine que nessa definição aqui de produto escalar eu faça o meu vetor V igual ao meu vetor U. Quando eu fizer isso, eu vou calcular agora o meu vetor U escalar V, só que agora como o meu V é igual ao meu vetor U, eu vou simplesmente colocar o vetor U aqui. U escalar U. Isso é igual a módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno formado entre esses dois vetores. No caso, um vetor e ele mesmo formam ângulo zero entre eles. Então, cosseno de zero, a gente já sabe que é 1. Isso vale 1. Para fins didáticos, cosseno de θ é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, U vezes U é um número, é U ao quadrado. U ao quadrado é igual a U escalar U. Tiro raiz quadrada dos dois lados dessa operação. U é igual a raiz quadrada de U escalar U. Aqui, o módulo de um vetor a partir da definição de produto escalar entre esses vetores. Tá bom? Então, a partir desse momento, a partir de agora, sempre que alguém perguntar para qualquer um de vocês, olha, eu tenho um vetor qualquer, qual o módulo desse vetor? A resposta é, o módulo do vetor é dado por, tá nos reais? Produto escalar dele por ele mesmo tirado da raiz quadrada do resultado. Só isso. Quanto é que é o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é ele escalar ele tirado da raiz quadrada do resultado. Ponto. Não tem outra coisa. Então, aquela questão que a gente viu na aula anterior do caso de Pitágoras é consequência disso aqui quando a gente está lidando com um sistema de coordenada bem particular, na realidade com uma base bem particular que a gente vai chamar mais à frente de base ortonormal, base cartesiana. A gente vai ver. Então, daqui em diante, você já sabe que essa vai ser a definição para módulo de um vetor. Dito isso, a gente vai definir agora um vetor particular. Imagine que eu tenho aqui, vou continuar usando a notação, esse meu vetor 1, eu vou conseguir definir agora um vetor U com acento circunflexo aqui em cima. Esse é um vetor unitário, tá bom? E ele é adimensional, ele não tem unidade de medida. Como eu vou definir isso? A partir da definição de produto escalar e de módulo de um vetor. O meu vetor unitário, o chapéu, por definição, é o meu vetor U dividido pelo módulo do meu vetor. Sempre que eu pegar um vetor e dividir pelo módulo dele, eu estou construindo, eu estou criando um novo vetor que tem a mesma direção e sentido desse primeiro vetor, só que com tamanho 1. Uma unidade, ele é unitário. Tá? E como eu mostro que ele é unitário, eu já sei que é assim que eu calculo o módulo de um vetor, quanto é que é o módulo desse vetor unitário. Eu já sei que é ele escalar ele mesmo, e o resultado eu tiro a raiz quadrada. Essa é a definição, a gente viu aqui. Então, se eu aplico isso é U sobre módulo de U escalar U sobre módulo de U tirado da raiz quadrada. O produto escalar, eu posso colocar aqui então, U escalar U dividido por U quadrado tirado da raiz. Raiz da divisão de dois números é a razão da raiz desses números. Então, isso aqui é a raiz quadrada de U escalar U dividido por raiz quadrada de U ao quadrado. Isso aqui eu já sei que é raiz quadrada de U escalar U sobre U
Mas quanto é que a raiz quadrada de U escalar U? É o próprio U. Então isso aqui é U sobre U, que é igual a simplifica 1. Então o tamanho desse meu vetor unitário, uma unidade adimensional. Bom, a primeira coisa que a gente ganha aí, ó, nessa definição, a gente vai perceber agora. Tá? A gente vai começar a descrever meu vetor de forma distinta agora. Bom, já sabemos calcular então vetores unitários. Sabemos como é que calcula o módulo de um vetor a partir do produto escalar, e está aqui a definição do produto escalar entre dois vetores. Então a gente vai seguir agora, usar essas definições para tornar as coisas mais sofisticadas aqui. Dá uma pausa aqui.